Olá, meu nome é Karina França, eu sou neurologista, especialista em doença de Parkinson e distúrbios do movimento, e o tema do vídeo de hoje é tremor nas mãos. É muito comum quando o paciente começa com tremor nas mãos que a primeira coisa que ele pense é na doença de Parkinson. E embora a doença de Parkinson possa de fato ser uma causa comum de tremor nas mãos, ela não é a única. Existem várias doenças que podem causar esses sintomas. E eu podia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu vou escolher 5 das principais causas de tremor nas mãos para falar um pouquinho mais para vocês hoje. A primeira causa de tremor que eu vou falar aqui hoje é o tremor essencial, que é o distúrbio de movimento mais comum que existe. O tremor no tremor essencial acomete principalmente braços, mãos, pernas e pode acometer também a cabeça no movimento em não. O tremor no tremor essencial geralmente é um tremor de postura, ou seja, quando aquele membro é segurado em alguma postura fixa, ou ele pode ser também um tremor de ação, quando a gente vai, por exemplo, pegar em uma xícara de café. Uma característica importante do tremor essencial é que muitas das vezes ele tem uma carga genética importante, ou seja, ele costuma ser passado de geração em geração. Outra característica importante é que, em alguns casos, alguns pacientes têm uma melhora do tremor quando consomem álcool. Então, o paciente nota que ele toma uma tacinha de vinho, um copinho de cerveja e o tremor melhora. E isso pode ser perigoso, porque alguns pacientes podem começar a recorrer ao álcool como tratamento do tremor essencial, e isso, claro, não deve ser feito. Hoje em dia a gente tem vários remédios que podem ser usados no tratamento de tremor essencial, e até mesmo soluções cirúrgicas. E o tratamento ele sempre precisa ser direcionado para as necessidades do paciente. Então, um paciente que precisa de um controle melhor de movimento fino, por exemplo, um cirurgião ou um artesão, ele precisa de um controle de tremor muito melhor para a funcionalidade do dia a dia do que, por exemplo, um motorista que precisa de controle de tremor, mas não tanto. Então, é preciso a gente ver e identificar as necessidades do paciente antes da gente começar um tratamento ou até mesmo para a gente ter as nossas expectativas corretas para o tratamento. O segundo tipo de tremor que eu vou falar aqui para vocês é o tremor da doença de Parkinson. Claro, eu precisava falar dele. O tremor da doença de Parkinson ele é classicamente assimétrico, ou seja, vai ter sempre um lado do corpo que é mais acometido do que o outro, um lado do corpo em que o tremor é um pouco pior. Além disso, o tremor na doença de Parkinson ele é um tremor classicamente de repouso, ou seja, acontece quando o paciente está com aquele membro sem fazer nada, por exemplo, com a mão apoiada no colo, e ele vai ser mais visível quando o paciente está prestando atenção em outra coisa, por exemplo, quando ele está vendo TV com a mão no colo. Inclusive, algumas vezes, quem nota o tremor primeiro não é nem o paciente, mas são as pessoas que convivem com o paciente. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar no tremor da doença de Parkinson é que a doença de Parkinson não tem só tremor. A doença de Parkinson tem vários outros sintomas, por exemplo, bradicinesia, que é a lentificação de movimentos, rigidez das articulações, e esses outros sintomas vão me ajudar a fazer o diagnóstico. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo especificamente de todos os sintomas da doença de Parkinson, vale a pena conferir. O terceiro tipo de tremor que eu quero falar aqui para vocês hoje é o tremor fisiológico exacerbado, que não é nenhuma doença. Todo mundo treme. Todos nós trememos em algum nível. A maioria de nós trememos de uma forma que não é perceptível ao olho nu. Mas, dependendo das medicações que a gente toma, a gente pode exacerbar esse tremor fisiológico que é normal e o tremor começar a incomodar. Nesses casos, na maioria das vezes, a gente só tem que identificar o fator causador e retirar esse fator causador. E aí, tudo volta ao normal. O quarto tipo de tremor que a gente vai falar aqui hoje é o tremor distônico. A distonia é um distúrbio neurológico que faz com que a gente tenha contrações involuntárias de alguns músculos. E se os músculos estão contraindo de forma anormal, isso pode gerar posturas anormais, por exemplo, um torcicolo fixo, ou isso pode gerar também tremor. O tremor na distonia, o tremor distônico, ele geralmente vai depender da posição. Então, por exemplo, se for na cabeça, o paciente vai notar que às vezes ele, quando vira a cabeça para a esquerda, tem tremor. Mas quando vira a cabeça para a direita, esse tremor some. Então, ele é um tremor dependente da postura do paciente. Além disso, na distonia, em alguns pacientes, pode ter um negócio que a gente chama de truque sensitivo. O
paciente toca em algum local do corpo e faz com que a distonia melhore e faz também com que o tremor melhore. Então são essas as duas características do tremor distônico. Ele vai mudar a composição, em alguns casos ele vai ter um truque sensitivo. O quinto e último tipo de tremor que eu vou falar aqui hoje é o tremor cerebelar. O cerebelo é uma parte do nosso sistema nervoso central que é responsável principalmente pela coordenação motora. E quando o cerebelo ou as vias cerebelares são afetadas, o paciente pode ficar com esse tremor cerebelar, que é um tremor geralmente que a gente chama de tremor de intenção. Ele não só acontece na ação, por exemplo, quando vai pegar uma xícara de café, como ele vai se intensificando à medida que o paciente vai chegando no alvo. Então, por exemplo, se eu peço para o paciente botar o dedo no nariz, esticar e voltar, e o paciente tem um tremor cerebelar, esse tremor ele vai se intensificar conforme eu vou aproximando do meu nariz. E além disso, geralmente o paciente com tremor cerebelar tem outras alterações cerebelares, por exemplo, em coordenação motora. São muitas opções de causas possíveis para explicar um tremor nas mãos, por exemplo. Por isso que é tão importante, quando o paciente tem um tremor nas mãos, que ele não tente se autodiagnosticar, mas que ele passe em consulta com um neurologista de confiança, de preferência um neurologista especialista em distúrbios do movimento. Gostou do vídeo? Não esquece de seguir o canal e até a próxima!